Pra que você fazer um pré-vestibular? Será que se você entrar numa faculdade, será que você vai ganhar o que você ganha como diarista? Eu também fui a pessoa trans que se tornou a primeira diretora do DCE da UFRGS. Brilhar, arrasar, viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. Viver e brilhar, arrasar. É a Mapô de carne e osso, silicone industrial. Navalha na boca, calcinha de fio dental. Existem 0 pessoas trans em todas as salas de curso que eu faço. Infelizmente, durante a minha trajetória aqui, eu não tive nenhum colega de sala trans. Eu estudei em escolas públicas a vida inteira, universidade pública, instituição pública de pós. E em nenhuma das minhas turmas tinham pessoas trans. Meu nome é Gisela Torquato, tenho 35 anos, sou nascida e criada no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Porciúncula. Já tem 12 anos que eu moro no Rio de Janeiro, vim pra cá a trabalho, a crescer, a estudar, a fazer faculdade. Só que a faculdade ela ficou por último, por motivos de diversos tipos de etapas que eu tive que conquistar na minha vida e aceitar fazer faculdade por motivo de muitas coisas que passaram no meu princípio, meu meio e fim dos estudos. Eu sou diarista, acordo todo dia às 6 horas da manhã, me arrumo, me apronto para poder estar nas casas trabalhando e saio no máximo 5h30, 6 horas para estar no projeto Enem para preparar para poder entrar numa universidade. Na realidade, nesse tempo todo de preparar Enem, a gente tem que ser organizado de maneira voluntária. Todos os professores são voluntários, a gente tem uma rede de colaboradores, né, tanto para doação financeira como para doação de alimento, roupas. E nós temos também aí o Prepara Enem, que se desdobrou para a Casa Enem. Então a questão de moradia também das pessoas foi pensada e resolvida. Mas nesse tempo todo de Prepara Enem, os desafios foram manter as pessoas interessadas em aprender e estarem no Prepara Enem. O coletivo começou com 15, 20 alunos e foi diminuindo assim por motivos diversos, né? Por motivos dos próprios alunos não conseguirem se adaptar à sala de aula, que é um ambiente totalmente agressivo para os alunos, né, por conta de experiências passadas, e foi diminuindo também por conta da falta de infraestrutura, infelizmente, e tanto por isso a gente mudou para cá, Preocupação Benjamin Filho, até que se reduziu para uma aluna, que é a nossa Gisela, né, que está com a gente até hoje. A gente continua o coletivo por conta dela, porque a gente acredita que realmente vale a pena continuar, não só por ela, mas também porque a gente tem esse impulso de querer colocar pessoas trans, travestis, LGBTQIA+, dentro da faculdade, dentro da universidade, e ocupar esses espaços mesmo que são pouquíssimo ocupados, não só pela falta de políticas afirmativas, mas também pela falta das próprias pessoas que ocupam e por falta de uma força maior que consiga fazer isso. Eu acredito que o Prepara surge nesse intuito, né? Surge também disso, de querer que essa inserção exista independente da quantidade de alunos que exista. Como eu sou uma mulher trans, eu sofri muito na minha trajetória escolar. Quando eu comecei a estudar, eu achava que estudar era obrigação, porque eu nunca tive pai e mãe me comunicando e sabendo diferenciar o que é estudo na minha vida, porque minha mãe só sabia trabalhar e meu pai também sabia trabalhar. E eu me lembro que na terceira série eu tive uma professora
E existia um caderno chamado caderno de caligrafia. E esse caderno ele tinha que moldar a letra do estudante. E quando eu fiz uma letra, comecei a escrever o nome de meu pai, o nome de minha mãe, o nome dos meus avós. Essa professora, ela estava sentada, entendeu? E esperando a gente escrever os nomes, até que um coleguinha do lado, onde eu estudava, ele virou e falou assim: nossa, ele tem letra de mulher. Ah, meu amor, aí foi pano pra manga. Aí a professora levantou, olhou o meu caderno de caligrafia e me elogiou e falou que a minha letra era bonita. Eu achei que iria ficar por isso mesmo, não ficou por isso mesmo. Ela desceu e naquela época, pobre não tinha telefone fixo em casa. Meu pai trabalhava numa empresa de couro. E ela ligou para uma empresa de couro e comunicou que meu pai fosse à escola urgente. Meu pai, quando eu vi meu pai na porta da escola, eu falei, alguma coisa tá acontecendo. E eu montei na garupa da bicicleta do meu pai super calado, entendeu? Eu entrei dentro de casa, meu pai pegou uma vara chamada cipó caboclo, que esse cipó ele enverga, mas não quebra, para quem entende. E ele virou e pegou o meu caderno de caligrafia e praticamente ele chegou em mim e falou assim, isso aqui é letra de homem. E ali eu apanhei. Desde a terceira série que eu sempre queria terminar o ensino médio. Porque eu não queria mais estudar, eu achava que tinha que ser uma obrigação ter. Quando eu completei na quinta série, que eu já estava com meus 12 anos e que eu tinha saído de casa, eu queria sair da escola. Mas a minha mãe, o sonho dela era que eu terminasse o segundo grau. Então, praticamente eu estudei por obrigação. Eu não estudei por amor, por ter passado por isso que eu passei na minha terceira série. Meu nome é Luana, tenho 27 anos, moro em São Gonçalo, mais especificamente no bairro do Sacramento. 3 anos depois que eu terminei o ensino médio, eu vi uma postagem, né, nas redes sociais sobre o Prepara-NEM. E aí eu entrei no Prepara-NEM, e nisso que eu entrei no Prepara-NEM já conheci um mundo totalmente diferente, né? A primeira coisa que eu já notei, né, os professores, gente, é totalmente diferente, é um ambiente totalmente, vamos dizer assim, não diria mais amigável, né? Especialmente para as pessoas trans, né? Lembrando que muitas pessoas trans não terminam nem o ensino fundamental, né? Então era muito... E também os professores traziam questões do nosso cotidiano, principalmente de literatura, até mesmo física, né? Vamos dizer, alguma coisa que as pessoas trans viam no seu dia a dia e trazia para a sala de aula, e aí tinha essa conexão, né, dentro das salas de aula. Então, assim, era prazeroso aprender ali nas salas do Prepara-NEM. E o Prepara-NEM me trouxe uma visão também de cidadã. Porque até então eu nunca pensei, por exemplo, em votar, né? Então, você teve essa noção de cidadã. E aí, quando eu entrei na universidade, eu fiquei, vamos dizer, me tornei muito mais cidadã. Só para ter noção, eu não lia na época que eu fiz o ensino médio, eu não lia livros, não pegava. Eu peguei um gosto por leitura no Prepara-NEM e depois, quando entrei mais ainda na universidade. Hoje eu leio quase 3, 4, 5 livros por mês e ainda fui formada justamente em biblioteconomia e documentação, né? Então eu digo que acima de me formar para conseguir um emprego, né, a universidade e o Prepara-NEM formaram a cidadã Luana. Então, assim, basicamente eu acredito que esse projeto foi muito mais além do que me dar o poder de ter um diploma de ensino médio, né? Me formou realmente como uma cidadã que eu acho que todos devem ser, porque eu acho que não é só eu, Luana, que estava nesse, vamos dizer, nesse contexto, que viveu esse contexto. Eu acho que a maioria dos cidadãos brasileiros hoje vive nesse contexto. Darcy Ribeiro dizia que se a educação, né, não dá certo no país, né, foi porque foi um projeto para que não se desse certo a educação do país. E a gente vê isso muito na realidade das pessoas trans, quando as pessoas trans não terminam nem o ensino fundamental, né? Então,
eu acredito basicamente assim nisso, né? Que o projeto, né? Ele me deu muito mais que um diploma. Ele formou hoje uma cidadã. Mas privilégio, né? Todos nós temos algum privilégio perante ao outro. Meu privilégio foi ter apoio da minha mãe. Embora eu tenha sempre uma complicação na parte do meu pai, não aceitou muito bem a minha transição e tal, mas sempre tive apoio muito da minha mãe. Então eu tenho esse privilégio. Por exemplo, eu tenho amigas minhas, né, que inclusive nem chegaram a terminar o ensino médio, que não teve esse apoio, né? Enquanto estou aqui conversando com vocês, uma irmã agora está se preparando já para o que vem aí à noite, que elas, né, vão estar nas ruas aí procurando seu pão de cada dia. Então eu reconheço esse privilégio, né, de estar num espaço como esse que a gente está agora aqui, de uma universidade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sabe o que é interessante, né, nessa situação toda? É que eu não só fui mais uma pessoa trans a entrar na universidade. Eu também fui a pessoa trans que se tornou a primeira diretora do DCE da UF. DCE, apesar de sempre ter estudantes bastante progressistas, nunca teve uma pessoa trans como diretora do DCE. E eu consegui naquele momento, né, através do... Né, eu estava composta ali no coletivo do Reinventar, né, aqui dentro da UF, e eu consegui entrar nesse espaço. Que a troca afetiva é extremamente importante e imperativa para esse novo método de ensino, que, como uma das nossas professoras sempre fala também, a Alexia, ela diz isso muito, assim, ela fala, cara, a gente precisa ter um novo método de ensino para pessoas trans e travestis que abarque o afeto, porque a sala de aula para trans e travestis não é um local de afeto, é um local de rechaço, e é onde elas não podem ser elas mesmas, eles não podem ser eles mesmos também. E existe essa preocupação total com os alunos, sempre pensando neles e sempre pensando até mesmo na nossa própria psicologia mesmo dentro da sala de aula, de ser um ser de afeto, né? De carregar esse afeto dentro do ensino. E por fim, precisamos de mais transgênero nas universidades para que possamos ocupar todos os lugares e para que esses lugares também sejam transformados. O Preparanem também, ele é um momento transformador, porque ele inclui, e é muito importante que essas pessoas que não são pensadas para estarem nas universidades ocupem, para que as universidades se tornem cada vez mais diversas, para que sejam realmente um lugar de saber inclusivo, e um lugar de saber transformador da sociedade para uma nova sociedade, uma sociedade que inclua todas as pessoas, toda a diversidade, todas as pessoas que nunca foram pensadas a estar nesse lugar. Porque essas pessoas também produzem saber, e esse saber precisa estar nesse lugar da universidade para que possa se espalhar e para que possa ser um agente transformador para todos. Só assim a gente vai poder fazer com que esses espaços sejam inclusivos e acolhedores. E eu vi aquele povo tudo trabalhando, estudando, tudo trabalhando, correndo atrás. E eu me imaginava ali, como eles, porque era um lugar onde não tinha discriminação, que não tinha nada. E a maioria do povo que estava ali era um povo que tinha estudo, de faculdade, de produção cultural. E eu não tinha isso. E a minha vontade é de trabalhar nessa área chamada produção cultural, porque eu me via sentada ali. Então, dali começou a minha vontade de entrar na universidade e de trabalhar como, entendeu, produtora cultural. Que esse é um sonho que entrou na minha vida através dali, 12 anos atrás, e é que eu tô aqui para obter esse sonho. Você tá focada? Focada, produção cultural. Vamos ver o que vai dar. Mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de